Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Peguem o livro para mim, por favor, aqui na página 29, e vamos tratar então de Sistema Financeiro Globalizado, Fluxos de Capitais. Peguem o livro e vamos acompanhar. Você reconhece as moedas representadas nas engrenagens da imagem? Por que razão essas moedas são tão importantes? Podemos identificar o dólar, o euro, a libra e o iene. São algumas das moedas mais valiosas no sistema financeiro internacional. São importantes em razão do grupo de países que a adotam: Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Japão. Um dos aspectos mais representativos da globalização é a internacionalização do mercado e o aumento no fluxo de circulação de capitais pelo mundo. Com os avanços das tecnologias de comunicação online, possibilitaram que o mercado financeiro pudesse ser movimentado em tempo real no mundo inteiro. Dessa maneira, o que nós vamos ter? Dessa maneira, uma bolsa de valor, muito importante lá do Extremo Oriente, como por exemplo Tóquio e Hong Kong, enquanto elas encerram as suas ações, nós vamos estar aí apenas começando o dia financeiro nos Estados Unidos. Então essas tecnologias, elas possibilitaram aí que o sistema financeiro pudesse aí funcionar 24 horas por dia, em tempo real. Quanto maior for a facilidade que a pessoa tiver de identificar os investimentos mais lucrativos do sistema financeiro global, mais vantajosos serão para os principais atores que atuam nesse sistema. Esses atores, gente, se tratam de pessoas de diversas origens. Podem ser grupos empresariais, podem ter origem privada, comercial ou até mesmo individual. Essas pessoas aí então vão atuar no mercado financeiro global, que vão ter aí interesses específicos de cada um deles. No atual estágio em que nós encontramos do capital financeiro, nós vamos ter aí dois tipos principais de capitais que vão se destacar, que vai ser o capital especulativo e o capital produtivo. Com as atuais facilidades aí que a globalização tem trazido aí no mercado mundial, aumentou-se muito aí a atuação do capital especulativo. Veremos a seguir cada um deles, especificando como que atua cada um deles aí no setor mundial. O capital especulativo, ele só procura obter lucros, só procura obter vantagens. Então, como que ele vai atuar? Ele não vai trazer benefícios e nem garantias para o setor ou a área em que ele está investido. O lucro dele é imediato. O capital especulativo, ele vai estar aí enraizado dentro do mercado financeiro atual. Uma transação muito comum associada aí ao mercado de especulação é o mercado futuro, onde os papéis são vendidos a preços fixados a curto prazo, como por exemplo por produtores de soja ou de laranja, onde esses produtores, com medo da diminuição do valor das suas commodities no mercado financeiro, eles vendem aí, estabelecem um preço a curto prazo. Com isso, o que nós teremos? Pessoas que irão se aproveitar dessa situação e fazer suas aplicações, com o objetivo de aumentar o preço ou desvalorizar esse produto, com o objetivo de obter altíssimos ganhos em cima dessas aplicações. Muitos investidores e instituições particulares tornaram-se especialistas nesse tipo de ação, que atuam no mercado global. E com isso eles conseguiram aumentar substancialmente o dinheiro movimentado por eles. Nós vamos observar, pessoal,
que esse capital especulativo, ele vem aumentando muito nos últimos anos. E como nós acabamos de ver, ele é um tipo de capital que ele não oferece vantagens para as instituições ou no qual ele encontra-se empregado. Porque ele é algo muito volátil, se perde muito rápido e se ganha muito rápido. O dinheiro ele é retirado a qualquer momento que o acionista quiser realizar isso. Nós temos uma tabela aqui, na página 31, e ela vai estar mostrando, né, que esse capital especulativo, ele atualmente ele se encontra 10 vezes mais elevado, mais alto que o PIB mundial de 2011. Olha só, inicialmente aqui em 1990, o capital especulativo ele era 5 trilhões menor que o PIB mundial. A partir que fomos avançando aí e no processo de globalização, nós vamos ver que aqui em 2011, enquanto o PIB mundial foi de 70 trilhões de dólares, o capital especulativo ele chegou a 650 trilhões de dólares. Então nós vamos ver aí que tem uma grande quantidade aí de capital em circulação, porém é um capital que não traz desenvolvimento para o país, né? Que o objetivo dele é especular, é ganhar, é obter cada vez mais lucro em todas as instituições em que ele se encontrar empregado. Capital produtivo. O capital produtivo se refere ao capital que está associado à formação de rendimentos, ou seja, à produção de mercadorias e serviços em um determinado país. O que o capital produtivo vai fazer? Ele vai investir em algo direto, em algo concreto, ou seja, em uma infraestrutura. Podemos citar aí como capital produtivo, pessoal, as multinacionais, né, que elas vêm para um país, o país vai receber um investimento, o país vai receber uma organização no qual se gera emprego, né, dinamiza ali a economia do país, gera emprego e, consequentemente, vai melhorar as condições de vida ali daquele local. Então, isso aí vai ser um tipo de capital produtivo. O que nós vamos ter? Com essa maior dinamização e geração de empregos, nós vamos ter uma arrecadação maior de impostos por parte do Estado. Ao arrecadar impostos, o Estado ele poderá fazer maiores investimentos nos setores sociais, que o objetivo dos impostos, né, que a gente paga, igual o Brasil, por exemplo, é um dos países do mundo que a gente mais paga imposto. O objetivo é reverter para a população em forma de benefícios sociais, embora o nosso país não faça isso, né, gente? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o capital produtivo, ele vai ser aí bom para o país, né? Ele vai proporcionar, então, um desenvolvimento e uma melhora aí na economia do país. É o capital em que a gente espera, né, que se tenha em maior quantidade em um território. Porém, como a gente acabou de ver, o capital especulativo tem sido 10 vezes maior do que o PIB mundial. Então, o capital produtivo ele sai embaixo, ele não é tão interessante para a maior parte aí dos investidores, pois os investidores eles buscam aí uma renda, um ganho muito rápido, né, e em um volume muito grande. Já o capital produtivo, ele vai levar um tempo para começar a fornecer ali um lucro, para começar a obter um lucro. Não é tão rápido. E também na hora de retirar esse capital produtivo, ele não é volátil igual o capital especulativo. É algo que vai ficar ali preso ali ao território, né? Realizando algumas transformações, algumas mudanças, dinamizando a área e melhorando aí os aspectos econômicos de um país. Paraísos fiscais. De modo geral, são classificados como paraísos fiscais os grupos de países que reduzem expressivamente ou até mesmo eliminam as tributações sobre as rendas, né, as rendas de uma pessoa. Porém, nós vamos ter aí uma classificação em relação a paraísos fiscais
que não é uma unanimidade no mundo. Nós vamos ter diferentes classificações de um lugar para outro. Assim, um país que o Brasil considerar um paraíso fiscal pode não ser considerado para os Estados Unidos, porque nós não temos uma regra geral. Cada país classifica de uma maneira aquele país que vai ser englobado ou não em um paraíso fiscal. Embora deveria haver uma regra geral para o mundo todo, mas não tem. Então, cada um cria aí as suas normas, as suas maneiras de classificar. Em 2015, a riqueza concentrada nas mãos do 1% mais rico da população mundial ultrapassou a dos 99% restantes. Uma das causas dessa desigualdade é a enorme quantidade de dinheiro acumulado em paraísos fiscais pelas empresas transnacionais. Elas fazem isso por meio de sonegação fiscal, que é ilegal, e por meio de elisão fiscal, um planejamento tributário agressivo que, apesar de não ser ilegal, é imoral por dar vantagens indevidas para essas empresas. Como? Aproveitando-se de uma legislação internacional frouxa sobre o comércio entre a empresa produtora e suas coligadas espalhadas pelo mundo, com o uso de paraísos fiscais, onde tem sigilo bancário extremo e praticamente não pagam tributos. Por exemplo, a empresa produtora exporta seus produtos a preços abaixo do mercado para uma coligada que fica em um paraíso fiscal. Depois, a coligada vende o mesmo produto com o preço de mercado, portanto mais alto do que havia comprado. Nessa operação, a mesma empresa transnacional ganha com os impostos que não recolheu no país da produtora e com os tributos que não paga no paraíso fiscal. As transnacionais ainda recebem muitos benefícios e incentivos fiscais por parte dos governos, sem comprovarem qualquer retorno social desses privilégios que receberam. Isso tudo dá a essas empresas transnacionais indevidas vantagens competitivas sobre as empresas nacionais dos países em que atuam, o que enfraquece principalmente as micro e pequenas empresas nacionais. Quanto menos tributos as corporações transnacionais pagam, mais os pobres e a classe média acabam tendo que pagar. Isso porque os governos acabam tendo que aumentar a carga tributária quando faltam recursos financeiros para efetivar os direitos humanos, por meio de serviços públicos essenciais como educação, saúde, segurança e infraestrutura. E como o aumento de tributos sempre ocorre muito mais sobre o consumo das pessoas, onde todo mundo paga o mesmo tanto, do que sobre a renda e o patrimônio, os mais pobres e a classe média acabam pagando proporcionalmente mais impostos do que os bem ricos. Nos países em desenvolvimento, a elisão e sonegação fiscal das transnacionais são ainda mais graves, porque ampliam ainda mais as desigualdades sociais existentes. A campanha Transnacionais Paguem o Justo visa mostrar a todas e todos os riscos que esse modelo traz para a soberania dos países e para sua capacidade de atender às demandas da sociedade. Temos 3 propostas para solucionar o problema. A criação de um organismo multilateral na ONU, onde todos os países pensem em conjunto a reforma do sistema tributário internacional. A entrega de relatórios país por país das transnacionais aos governos, detalhando atividades, lucros e tributos pagos em cada um dos países de atuação, considerando todas as coligadas de uma transnacional como uma empresa única. A elaboração de tratados comerciais mais justos, sem que haja exploração de nenhum país. Se todos pagam seus impostos para ter direito à educação, saúde e segurança, por que as transnacionais seriam exceção? Transnacionais paguem o justo. Dentro do território brasileiro, a gente vai classificar aí como um paraíso fiscal, de acordo com a instrução da normativa 1037 e de acordo com a portaria número 488 da Receita Federal, aqueles países que apresentam uma alíquota, né, inferior a 17% sobre as tributações de rendas, aqueles países que escondem aí, né, com sigilo a formação de onde é proveniente aquele dinheiro de um grupo ou de uma pessoa individual, ou aqueles países que não se alinham aos padrões internacionais de transparência fiscal. De acordo aí com essas regras aí impostas pelo Brasil, pela Receita Federal do Brasil, o Brasil classifica 64 países ou territórios, né? Eles vão enquadrar aí dentro dessa questão de paraísos fiscais.
Sobre os paraísos fiscais, gente, existem aí muitas controvérsias sobre as atuações desses países em relação ao mercado global, em relação à sua atuação no mundo. Por quê? Porque existem aí algumas operações realizadas por esses paraísos fiscais que são legais, e já outras não. Por exemplo, qualquer país, ele para atrair investimentos estrangeiros, ele pode oferecer benefícios, né, para aquele país em busca aí de atrair investimentos estrangeiros. É uma das atuações aí, é uma das coisas, né, realizadas pelos paraísos fiscais. Eles fazem isso. Porém, outros países comuns também realizam essas facilidades, também realizam esse fornecimento de benefícios visando atrair investimentos. Porém, os paraísos fiscais, por um outro lado, eles vão aceitar aí, né, aplicações que são provenientes de especulações legais, provenientes de narcotráfico, de várias ações que são ilícitas e que não são aí aceitas globalmente. Então, eles são considerados aí paraísos fiscais. Embora tenham aí algumas ações legais, a maior parte delas também serão aí ilícitas. Uma das práticas aí dos paraísos fiscais vai ser a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro se refere a uma maneira de inserir dentro da economia de um determinado país bens, recursos ou rendas aí que foram adquiridas de forma ilícita, ilegal, né? E vão ocorrer em 3 fases. Eles esperam aí inserir essa renda de forma transitória ou de forma permanente naquele país. A lavagem de dinheiro ocorre por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, 3 fases. A primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico, objetivando ocultar sua origem. O criminoso procura movimentar o dinheiro em países regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro liberal. A segunda etapa do processo é a ocultação, que consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica. A terceira fase é a integração. Nessa última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades.